Pediram uma informação de que material que eu tinha feito a craveira. Craveira eu fiz foi de uma ponta de eixo de caminhão. Não sei se pode ver, tá com uma ponta. Eu tirei essa parte aqui fora, cortei ela aqui, ó. E fiz isso aqui, eu aproveitei o tamanho que eu queria. Aquela ali eu vou fazer uma outra caveira. Levei no torneiro, um amigo meu, pedi ele para tornear esse formato que eu queria, né? E aí, depois pedi ele para furar, uma broquinha de uns 8, 9 milímetros, bem no centro. Ele furou para mim. Pedi ele tinha maçarico, pedi ele para cortar para mim também no maçarico, né? A gente não tem muita prática de trabalhar de ferreiro, fica mais fácil, né? Então ele cortou. Isso aqui você vai deixar aqui uns 3 centímetros e meio. Isso aqui, essa parte, ó. Você vai deixar de 3 a 3,5. Aí, depois disso aí feito, eu pus ela no fogo, né? Esquentei e furei quadrado. Com o que eu furei? Eu fiz um ponteiro, um punção, como muitos falam, de um ferro, de uma mola, um pedaço de mola. Cortei, fiz o formato que eu queria, né? Esquentei a craveira e abri o buraco quadrado no tamanho que eu queria. Uma outra coisa que você precisa de usar, ó, fazer isso aqui, ó. Esses reguinhos aqui, ó. Tá vendo? Dos 4 lados. Por quê? Porque senão na hora que você for bater a craveira, como aqui é quadrado, a cabeça pode rodar e ela torcer e trincar ou até mesmo quebrar. Às vezes não quebra na hora que você está fazendo, mas quebra depois. A hora que você for rebater ela. Então, você vai ter que fazer isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa fundamental para poder dar certo. Essa craveira, eu pus ela na bigorna, né? A bigorna tem um furo quadrado. Foi feito justinho. Como vocês veem aí, já foi até enchido de solda de novo e já tá bom de novo, né? Então, isso aqui, ó, de tanto da pancada, a gente não sabe temperar, porque às vezes você esquenta ela, né, lá embaixo, para poder fazer o formato lá, e aconteceu isso aqui. Esses ferros foi feito soldado porque ela começou a quebrar aqui, né, no que rasgou aqui, enfraqueceu o beirado, foi preciso soldar para não quebrar. E pôs essa chapa aqui também para reforçar mais, né. Um outro modelo de craveira, aquela ali é uma craveira de agulha, que é mais quadrada. Isso aqui é uma agulha, uma craveira para prego. A base é mais reta, né? E a fura não é quadrada, é mais compridinha, né? É mais retangular. Então, para esse modelo de prego. É aqui, ó. Ela foi feita de ponta de eixo também do mesmo jeito. Só que esse aqui, o maneira de fixar foi no toco. Tá aí uma porca, né? Nós pegamos uma barra 3/4 e parafusou. Parafusou 2 lugares, né? Nós ia até parafusar em 4. Depois nós achou que não tinha necessidade. Essa chapa aqui, ó, tem 30 centímetros. Não é bom por esse tamanho. Isso aqui você pode pôr só uns 15, no máximo 20 centímetros aqui. Não tem necessidade de ser maior. Por quê? Porque na hora que você for bater aqui, ó, você vai bater a marreta puxando para baixo assim, ó. Danado pra você acertar a mão na quina, com essa quina desse tamanho todo. Não tem necessidade desse tamanho todo. E aí uma outra pergunta que me fizeram foi que tipo de ferro que eu uso para fazer agulha. É barra ferro mecânico. Era uma barra de ferro mecânico, né? 3/4 que eu uso. Que você vai ter que fazer as pontas. O que você vai fazer? O mais reto possível que você fizer. Não é simples para quem está aprendendo igual eu, né? Então, essa parte aqui, ó, tem que ficar o mais reto possível. Por quê? Porque senão na hora que você for pôr ela na craveira aqui, ela não apoia direito e fica torta. Danado para você entortar a cabeça e não aproveitar, né? Perguntar com relação à marreta também. Marreta que eu estou usando mais é uma marreta de 1,5 kg, como vocês podem ver aí. É uma marreta de aço, né? Aí, ela já até arrancou uns cantinhos, porque a gente bate mais é o canto. E tem uma marreta de 1 kg também, que eu uso para serviço mais leve, quando vai bater alguma coisa mais fina, né? Também é uma coisa que, porque se você não arrumar uma marreta de aço, você vai bater com ela, ela vai deformar igual essa aqui deformou, ó,
E depois, para você dar acabamento, é muito difícil você conseguir um acabamento bom. Porque a